Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Mota Arquiteto e esse é o GMA Cast, o podcast meu, do Gabriel Mota Arquiteto. É um prazer enorme estar aqui iniciando esse projeto, é muita felicidade, um pouquinho de nervosismo misturado aqui na gravação do nosso primeiro episódio aqui desse programa. Seja muito bem-vindo ao podcast, fique-se à vontade. E perdão aí se tiver algum erro de gravação, o áudio não estiver muito legal. Tenha paciência que com o tempo a gente vai conseguir chegar no lugar. E esse podcast tem como objetivo trazer conteúdo de arquitetura, urbanismo, construção e temas relacionados. Só que aqui a gente não vai falar de decoração, a gente não vai falar de dica. Aqui a gente vai falar de arquitetura e urbanismo no ponto de vista político e econômico. Então a gente vai debater problemas mais complexos do que só dica de decoração, construção. A gente vai levar o nosso assunto de arquitetura para um campo um pouco mais profundo, um pouco mais político, um pouco mais social do que apenas decorações, projetos. Isso aí vai ser assunto para um outro podcast, quem sabe, para um outro canal. Bom, e hoje o meu primeiro episódio eu vou falar sobre cidades. Cidades são feitas para quem? Será que as nossas cidades aí, elas estão projetadas para todas as pessoas ou apenas para algumas? Ou às vezes para ninguém, né? Antes de eu gravar esse podcast, eu estava estudando e percebi que às vezes nossas cidades ela é feita para ninguém. Então, esse é o assunto que eu vou estar levantando para vocês aqui. E a gente vai começar a falar aqui sobre a lei do Padre Júlio Lancelotti. A lei Padre Júlio Lancelotti é uma lei que proíbe a arquitetura hostil em áreas públicas para afastar a população. Eu estou lendo aqui uma matéria do G1 que foi publicada no dia 22 de novembro de 2022. Ela diz o seguinte, que o texto veta as instalações de estacas e pedras ásperas, por exemplo, para dificultar acesso de idosos e pessoas em situação de rua. Em 2021, o padre, que é o padre Júlio Lancelotti, viralizou ao tentar quebrar pedras sobre o viaduto. Então a questão aqui é que a gente tem um padre que ele gravou alguns vídeos e até aqui na matéria ele fala que essa arquitetura hostil, ou técnicas construtivas hostis, são na verdade uma certa fobia, de moradores de rua. A gente sabe muito bem que isso aí é um alternativo, é um método ou até um paliativo, não sei o termo correto para ser usado aqui, para fazer com que moradores de rua não usem aqueles locais. No caso aqui, a gente está falando de pedras em viadutos, que a gente sabe que muitos moradores de rua ficam embaixo de viadutos, também as guaritas, a gente vê também algumas marquises, algumas barras de ferro também, para que as pessoas não possam ficar na frente das lojas, nas marquises. Então, ele classifica isso, ele fala que é uma fobia de moradores de rua. Isso aí é uma medida para espantar, esses moradores, essas pessoas, para que elas não fiquem ali, naquele estabelecimento. Geralmente, aqui no caso do viaduto, a prefeitura impede que aquele viaduto, embaixo do viaduto, seja ocupado, embaixo de pontes, não seja ocupado. Mas também a gente vê aí prédios, edifícios privados, que eles fazem de forma que os moradores não possam ocupar aquele espaço. Então esse é um problema muito grave, de moradia, de habitação. Mas a gente percebe que isso aí são apenas medidas paliativas que vão fazer esse morador de rua ir para outro lugar. Essa é a minha opinião. Porque você pode colocar uma barra de ferro, aqueles espetos lá na sua calçada, qualquer lugar. Um mendigo ou um morador de rua, ele não vai ficar lá. Só que ele vai procurar algum outro lugar. Se ele não tem uma moradia, se ele não tem um teto, uma casa, o teto que eu falo aqui, uma casa para ele morar,
com os ambientes, quarto, sala, cozinha, ele vai dormir em algum outro lugar. Então, onde não tem arquitetura hostil, ele vai ocupar, né? Então, enquanto a gente não resolver o problema de moradias para o pessoal em situação de rua, isso sempre vai acontecer. Se não acontece no centro da cidade, vai acontecer na periferia. Então, aqui a gente tem um exemplo da matéria de uma cidade que é São Paulo, mas aqui no interior também, a gente aqui em Minas Gerais, né, que é onde eu estou falando, a gente vê também que os mendigos ocupam. Eu também sou do interior aqui, eu utilizo uma rodovia, uma BR-262. A gente vê que aqui a gente chama de andarilhos, né? A gente tem os andarilhos que eles têm as carrocinhas, bicicletas, e eles vão ocupando os coretos, que é o espaço onde o pessoal pega o ônibus. Tem até um dos coretos aqui que um andarilho, ele ocupou o coreto mesmo, fechou ele todo. Tem até uma bandeira do Brasil lá que deram para ele. E ele plantou horta em volta. Tinha terra, né, mato, ele pegou e plantou a horta. Então ele ocupou aquele espaço. Né? Claro que se uma pessoa quiser esperar o ônibus, ele tem que esperar fora da guarita, né? Mas é um exemplo de que se a pessoa ela não tem um teto, não tem uma casa, ela vai ocupar algum outro teto, algum outro espaço. Então a gente percebe isso, né? Essa arquitetura hostil, que ela, na verdade, ela não espanta, ela vai levar o morador de rua para outros locais, né? Para outros espaços. E também a gente vê também um certo enfeiamento, né? Nem sei se é a palavra correta, mas a nossa arquitetura fica feia, a nossa cidade fica feia, né? Com aquelas grades, aquelas barras de ferro e também com essas pedras, né, embaixo de viadutos e outros ambientes também. Então, segue aí, né, o primeiro problema, né? Então a gente percebe claramente que é uma medida, seja da iniciativa pública ou privada, para banir essas pessoas, né? Então resta saber, e quais são as medidas para conseguir moradia? E as medidas de habitação? E as políticas de habitação? Né? Que a gente sabe muito bem que o que realmente vai resolver de fato esse problema é moradia digna para todos. Então, esse é o primeiro tema que eu venho trazer. Agora eu vou falar, mudando assim de assunto, agora eu vou falar sobre o carro, sobre estatísticas do carro na cidade. Eu estou aqui com uma matéria do ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Ele traz uma pergunta que é a seguinte: há espaço para mais carros? A dura batalha por uma cidade limpa, segura e com espaço distribuído de forma justa. Uma matéria de 2016, e ela diz o seguinte, sobre essa questão dos engarrafamentos. Ela fala aqui, em 2016, a poluição do ar é responsável por mais de 3 milhões de mortes prematuras no mundo todos os anos. Os acidentes de trânsito também contribuem para esse cenário desolador. Então ele fala aqui que o custo dos acidentes é de 40 bilhões ao ano. E os estudos já comprovam que colisões entre pedestres e ciclistas de veículo motorizados acima de 60 km/h resultam em morte certa. No entanto, essa é a velocidade permitida na maioria das cidades brasileiras, ou seja, mesmo você andando no limite de velocidade, você ainda corre o risco de atropelar alguém. Só para você ver a situação de que a gente está, como é que o nosso trânsito está cada vez mais caótico. Mesmo você andando no limite de velocidade, se você não ficar atento, você ainda corre o risco de atropelar alguém, ou se você for um ciclista, de ser atropelado. Pois essa é a situação que a gente está vendo aqui. Outro dado aqui também, que o transporte individual motorizado é um dos grandes vilões no que tange o processo de aquecimento global, né, mudanças climáticas. Então, a gente vê esse problema, né, da gente ainda usar combustível fóssil. Outra questão também é o congestionamentos, eles causam grande impacto econômico nas cidades. No caso do Rio de Janeiro, perdeu 29 bilhões em 2013 devido aos congestionamentos. Além do impacto no espaço público, né, com o aumento de carros nas ruas, a disputa pelo espaço público se acirrou.
O carro é que tem mais vencido esse embate. Obviamente, em termos de deslocamento, o pedestre é quem ocupa menos espaço, seguido pelo ciclista, passageiros de ônibus, ou seja, um passageiro de ônibus com ocupação ideal ocupa o mesmo espaço que um ciclista. Os passageiros em um carro cheio com 5 pessoas, infelizmente, situação rara, no nosso mar de carros ocupam 25 vezes mais espaço do que um pedestre. Então a gente tem a situação aqui que cada vez mais nossa cidade está ocupada por mais carros, só que tem mais carros e geralmente a gente vê que esses carros são ocupados por apenas uma pessoa, salvo a situação que esse carro está sendo usado como um Uber ou como um táxi, que a pessoa trabalha carregando pessoas dentro daquele carro. Então aqui a gente tem um problema grave, né, que a gente vê assim, as cidades são preparadas para o carro. Eu acho até curioso que às vezes você vai projetar ali um ambiente, uma casa, um prédio, acaba que o estacionamento, se vai caber aquela quantidade de carros desejada, acaba que a preocupação é maior do que fazer um apartamento que seja realmente habitável, né? Que a pessoa ali consiga morar bem naquele ambiente, né? Fazer com que o espaço caiba o veículo, a preocupação de fazer o carro caber no estacionamento, às vezes em algumas situações chega a ser maior do que realmente fazer uma casa boa para as pessoas que vão morar lá dentro. Então a gente vê que ainda o carro é um item aí de status, ainda é o sonho de muita gente ter o carro próprio, apesar dele estar se tornando cada vez mais caro, tanto adquirir um carro quanto manter um carro também, né? A gente vê a questão tanto de manutenção como de gasolina, mas ainda é uma solução, principalmente para a gente que mora no interior, né? Onde não tem muito transporte público, o transporte público ele é muito demorado, então acaba que carro é o único meio. Igual no caso o exemplo de Pará de Minas, que é uma cidade pequena ali de menos de 100 mil habitantes, acaba que o carro ou a moto, que é muito comum a gente ver muita moto também, acaba sendo um veículo necessário. Ou é o carro ou a moto, ou o veículo próprio, né? Ou você pega táxi, Uber, que dependendo da situação sai caro, ou transporte público, que demora muito tempo para você estar pegando. Então a gente vê aí, né, um problema grave. A gente teve aí, nós arquitetos, vemos uma infelicidade, né, da gente projetar espaço para carro, vias maiores, avenidas maiores, e mesmo assim o problema com o engarrafamento continua a mesma coisa. Você mexe dali, mexe de cá, mas quanto mais espaço para carro você cria, mais carro tem. Então a gente sabe que isso não é uma opção, não é uma solução. E, infelizmente a gente vê poucas soluções para um transporte público, né? Por exemplo, a questão dos metrô, a gente vê matérias aí em cidades, né, de greve de metrô, greves do motorista de ônibus, com essa questão da pandemia também, a gente vê muitas empresas de ônibus passando dificuldade financeira, não conseguindo sustentar as empresas. Então a gente vê que realmente o transporte público ele está muito à mercê, está muito vulnerável. Então assim fica difícil, né? Então a gente tem ali, né? Você andar de carro, você tem um problema dos engarrafamentos, do atraso no tempo do trânsito, fora o estresse, né? O estresse psicológico. E a gente tem também esse problema, né? Essa falta aí de investimento, essa crise, né? Nos transportes públicos. E dentro disso daí, né? Enquanto pessoas estão engarrafadas e a nossa política ainda não está, a maioria das cidades ainda está muito deficitária nessa questão de transporte, as pessoas vão se virando por si só. E a gente tem aí uma tendência que a gente está vendo tanto nas cidades grandes e também no interior, que é a mobilidade ativa,
quando eu falo de mobilidade ativa, eu estou falando aqui de bicicletas. Eu aqui na cidade de Pará de Minas eu notei o aumento, né, do número de ciclistas, apesar de eu perceber que a maioria das pessoas usa mais a bicicleta como uma forma de transporte de lazer, como um esporte, como um lazer, e nem tanto como um veículo de trabalho. Isso é mais presente nas cidades grandes, não, aqui no interior é mais a bicicleta é mais usada para o lazer e para o esporte. Mas é uma solução, né, que as pessoas viram. Com o caos que é você andar de carro, a bicicleta é uma alternativa boa para você fazer ali andar em distâncias curtas ou até médias, dependendo ali da situação, para você se deslocar dentro de um centro, dentro de um bairro, ou às vezes de um bairro para outro, dependendo aí do tamanho, né, do bairro. É claro que a bicicleta, ela é um veículo que você usa a sua força, a força humana, né? Você tem que usar ali as suas pernas para se mover. Então, ao mesmo tempo que você faz um exercício também, você não está poluindo o meio ambiente, né? Então, é uma solução interessante. Só que aí vem a questão: existe espaço para as bicicletas? Será que nossas cidades estão preparadas? A gente tem aí, né, projetos urbanos aí de ciclovias e ciclofaixas muito bons, muito bem feitos. Lá em São Paulo, parte da avenida fica fechada, né, durante um dia na semana para as pessoas estar trafegando. Mas a gente sabe que isso aí, em algumas cidades, chega a ser uma exceção. Então, na maioria dos lugares, você tem que andar de bicicleta se a sua opção de sair de casa, de se deslocar para um lugar para outro é por bicicleta, você vai ter que fugir. Você tem que fugir do pedestre, você tem que fugir dos carros e você tem que estar ali misturado. Então começa a criar aquele caos. Tem o caos dos carros, né? Congestionamento, e também cria o caos da bicicleta, porque você quer fugir do caos dos carros, mas entra no dilema, no drama das bicicletas, né? Porque não tem espaço para bicicleta, então você tem que ficar ali se movimentando próximo aos carros, o que é muito arriscado, muito perigoso. Eu tinha até levantado aqui a matéria do Instituto de Políticas de Transporte, que mesmo você andando no limite de velocidade, você ainda corre o risco de atropelar, ou se você tiver de bicicleta de a pé, ser atropelado. Então isso é um problema grave. A gente vê que essa questão de mobilidade urbana é um problema que tem que ser pensado. É preciso um planejamento aí muito atento, né, das prefeituras, e é uma situação também que tem que ser levantada e precisa mesmo contar com a opinião das pessoas e também de especialistas. Agora, se isso vai ser feito ou não, aí é uma outra questão. Mas aqui a gente está aqui para levantar essas questões, esses dilemas. Então a gente vê que a bicicleta como uma boa opção, uma boa solução, falta mesmo um incentivo, né, para a gente ter mais espaço, um planejamento mais eficiente para essa ferramenta aí, que a tendência é de ser usada cada vez mais, que é a bicicleta. E para terminar aqui esse papo, eu vou falar aqui um trechinho sobre um projeto de lei que é de um deputado, que é o deputado Severino Pessoa, do MDB de Alagoas, que ele tem um projeto de lei para tornar crime inviabilizar a acessibilidade necessária nas escolas para as pessoas com deficiência. Para o deputado, um sistema educacional inclusivo compreende uma série de ações que precisam ser efetivadas. Então aqui ele faz de acessibilidade nas escolas, mas aqui eu vou trazer a acessibilidade mais para as ruas, né? Então é aqui que eu quero chegar no debate, essa pergunta que eu quero fazer. A gente sabe que andar de carro é um problema, transporte público é complicado, bicicleta também é uma fuga, né, dos carros, e pedestre
também é outra situação aí que a gente vê um problema, porque a gente tem faixas, você tem faixas aí, né? Passeios ou que estão muito esburacados, todos desnivelados, impossível acessar, ou de você andar com tranquilidade, mesmo que você não tenha problemas, né? Motores, problemas de andar, né? Ou você esteja numa idade que você não tenha problemas de articulações, ainda é difícil. Mas também a gente vê uma falta de acessibilidade assim muito grande, né? Falta de rampa, espaços delimitados. Então, o tamanho das vias também dos passeios muito pequeno. Então aqui eu trago esse debate, né? É difícil para andar de carro, é difícil para andar de bicicleta e está difícil até para andar de a pé. Então aí me resta a pergunta, né? Que é a pergunta que deu título a esse podcast. Para quem são feitas essas cidades? Né? Quais das pessoas, será que nossa cidade está caminhando realmente para uma cidade que é feita para todo mundo? Ou é feita só para algumas pessoas? Ou às vezes para ninguém, né? Porque para andar de carro você vai ter que enfrentar o congestionamento. De bicicleta você tem que fugir dos carros. E se você quiser andar de a pé, você tem que andar atento, né, para não tropeçar, para não cair em nenhum buraco e aguentar firme, né? E se você for um cadeirante, tem que ter muita paciência, porque é muito difícil você achar passeios acessíveis. São raros as condições, são 1%, né, das calçadas que são acessíveis. Então, eu trago aqui esse levantamento, né, esse tema aí sobre as cidades. E você, o que você acha? Essa cidade é feita para quem? Para os ricos, para os poderosos? Será que a gente está realmente caminhando? O que a gente poderia fazer para tornar as nossas cidades para todo mundo? Mais acessível para todos, mais digna para todo mundo. Então esse é o meu primeiro podcast, meu primeiro episódio, perdão. E é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha aí, deixa a sua opinião. Você pode entrar em contato comigo através do @GabrielMotaArquiteto pelo Instagram ou pelo WhatsApp. O meu número é o 37 99858 5483. E você pode me acompanhar aqui pelo Spotify, YouTube ou pelo Google Podcast. E por hoje é só. Muito obrigado, um abraço e até mais.